Boa noite, torcedor corintiano, torcedora corintiana, amigos, torcedores de outros clubes, sejam todos bem-vindos ao canal Tu És Orgulho. Acabou faz um tempinho na Neoquímica Arena, Corinthians 3, Mirassol 0. Corinthians é eficiente, não faz um jogo primoroso, mas mostra sua eficácia e sua eficiência e vence o Mirassol por 3-0, um placar largo contra uma equipe muito organizada e muito boa, né, taticamente, que é a equipe do Mirassol, que está na quarta colocação do Campeonato Brasileiro. Tá? Deixa o like no vídeo, que é muito importante, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos, que é muito importante também para a gente crescer aqui no canal Tu És Orgulho. Ainda gripado, tá? Ainda com um pouco dos resíduos da gripe, tentando melhorar, me cuidando, mas creio que em breve eu estarei 100%, tá bom? Vamos falar um pouquinho do jogo? O Corinthians veio a campo, tá? Com Hugo Souza, Mateuzinho, Choca, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Ranielli, Maicon, José Martinez, Bidon, Guinegão e Yuri Alberto. Então o Corinthians começa mal, né? O Mirassol pressionando o Corinthians, tomando o controle do jogo, e a gente não é acostumado a ver isso do Corinthians em casa, mas o Mirassol sim tomando o controle do jogo nos minutos iniciais. Aí depois o Corinthians começa a chegar, começa a tentar tomar as rédeas de estar jogando em casa, ainda um pouco, como eu posso dizer, mal na partida nesse momento, ainda estava tentando se encontrar, errando bastante passes, mas aí numa boa jogada, o Bidu cruza para pequena área, o Yuri Alberto é puxado, ele ia fazer o gol, né, estava inteiraço na bola, ele perde a passada por conta do puxão do Reinaldo, o juiz não marca nada na hora, o Yuri Alberto claramente reclamando do pênalti de maneira bem, como eu posso dizer, de uma maneira bem convicta de que realmente foi puxado. O juiz foi no VAR, o Felipe Fernandes de Lima foi no VAR, assinalou o pênalti. O Dorival, o Yuri Alberto no final do jogo, na entrevista, falou que o Dorival decidiu que ele não ia bater o pênalti nesse jogo, que por conta de uma punição, uma mínima punição, né? Algo punitivo assim. E o Maicon bateu bem. O Walter foi bem ainda na jogada. E um belo gol, uma bela cobrança do Maicon, tá? Tomara que esse gol dê confiança pro Maicon. Acho difícil, por conta de todas as minhas ressalvas que eu tenho sobre o Maicon, mas quem sabe é um gol que dê confiança pro atleta, tá? Então o Corinthians, mesmo assim, após o gol, tem aquela chance de fazer um contra-ataque mais decente para matar o jogo, não conseguiu, e o Mirassol termina o primeiro tempo melhor do que o Corinthians, tá? Segundo tempo começa o Corinthians sem mudanças, lembrando o Memphis Depay retornando ao banco de reservas hoje, tá? E o Mirassol ainda melhor, mas sem perigo, tá? Lembrando que o jogo terminou sem nenhuma defesa dos goleiros, tá? Então o Corinthians, as 3 vezes que chegou de maneira certeira no gol, foram gols, né? E o Hugo não fez nenhuma defesa no jogo, tá? Então foi um jogo feio, tá? Da maneira expectativa de como a gente está esperando o jogo, foi um jogo feio, né? O espectador hoje não assistiu o jogo legal em Itaquera, não. E aí o Corinthians se defendendo, tentando algumas estocadas, sem muito brilho. O Mirassol rodeando bola dentro da área, bola passando na frente da pequena área, ninguém colocando o pezinho para fazer o gol. Teve um lance do Reinaldo que ele quase fez o gol, tá? É engraçado ver o Reinaldo em campo, né? O Reinaldo ele se acha muito craque, né? O Reinaldo ele tem uma postura de como se ele fosse o novo Roberto Carlos da geração atual, né? Um jogador que se acha realmente muito mais do que ele é. E é engraçado ver o Reinaldo em campo, porque ele acredita nesse personagem dele aí, de que ele é um craque do futebol brasileiro, né? Mas, fora isso, o Mirassol tem um bom time, bons jogadores, alguns refugos que deram certo no Mirassol, tá? Mas, então o Corinthians vem com mudanças, entra Vitinho, tá? Depois entra, junto com ele entra o André. O Vitinho tem algumas arrancadas, mas nada de efetivo, né, de bola perigosa, nas chances perigosas. Aí o Vitinho acaba se machucando sozinho, tá? Orando a Deus aqui, todo mundo tem que emanar boas energias aí pro Vitinho,
para que não seja nada grave, né? Que não seja um LCA, que não seja um rompimento de ligamento, porque é realmente complicado, né? Sabemos que a LCA é só ano que vem. E claro, a gente pensa no Corinthians, mas também pensa no atleta, né? Que pro atleta um LCA é algo tenebroso, é algo assustador, né? Porque sabe que é um ano parado, aí você volta, você pode ter lesão muscular, a recuperação é dolorosa, quem teve sabe. Então a gente torce aí que não tenha nenhum lesão grave no Vitinho, né? Que seja só uma torção, do Malles, que seja o Malles o melhor, né? Que seja uma torção, uma virada, uma leve torção e que ele possa estar em breve disponível e não seja uma lesão grave, tá? Depois o Corinthians vem com. Antes do Memphis entrar, tem o gol do Corinthians, uma boa jogada do Bidu, tá? O Bidu consegue achar, na verdade, perdão, tá? O Vitinho se machuca depois do segundo gol, né? Porque o Bidu acha o Vitinho cruza para trás e o Yuri Alberto faz o gol de perna esquerda, um belo gol. O Walter sai errado para fechar o bate do Bidu, do Vitinho, e o Vitinho inteligentemente toca para trás e o Yuri faz o gol. E aí logo em seguida o Vitinho se lesiona, tá? E aí vem o Memphis Depay no lugar do Bidon, entra Rian também, para fazer ali a do Vitinho, fechar muito, entrou o Gileri também. E aí sim entra o Memphis no lugar do Bidon para fazer ali a meia, né? Então fica no ataque o Yuri e o Vitinho, ia ser isso, né? Mas aí entra o Rian, tem que fazer a mexida. E aí fica só o Yuri na frente fazendo dupla de ataque com o Memphis e o meio de campo ali mais com volantes. E aí logo no final do jogo, o André, garoto da base, tá? Aparece dentro da área, né? O Roberto puxa um contra-ataque devagar, erra o passe, a bola sobra para ele ainda, ele consegue achar o André finaliza, a bola desvia e mata o Walter, gol do moleque do Terrão. O André que é bom jogador, nada exuberante ainda do menino, não sabemos se ele é um jogador muito bom, se ele é um jogador bom, se ele é um jogador mediano. São 3 jogos aí, poucas minutagens, mas já deu seu cartão de visitas, fez o gol. Se eu não me engano, é o primeiro jogo dele na arena. Se eu não me engano, é o primeiro jogo dele na arena como profissional e ele faz o gol. Tá, meus parabéns ao André, merecido. Tá, eu fico muito feliz por ver o moleque da base fazendo gol. E que seja, querendo ou não, um gás maior, né? Para o menino que tá começando. E que ele possa dar muito certo, dar muitos frutos pro Corinthians, tá? O Corinthians vence, vai para 33 pontos, passa o Grêmio, que perdeu hoje pro Bragantino. O Corinthians termina a rodada em 10º, a sua rodada em 10º, vai dormir hoje em 10º, tá? Aí volta a enfrentar o Santos só no dia 15, depois da data FIFA, com a estreia definitiva do Felipe Longo como profissional. O Hugo não vai conseguir estar à disposição. Toda sorte pro menino. E é isso, tá? Uma boa vitória importante. O Corinthians volta a vencer em casa. Não completou um turno sem vencer em casa, mas faltou isso aqui. Tá, mesmo assim é algo vexatório o Corinthians ficar esse tempo todo sem vencer em casa. Mas conseguimos uma boa vitória. Fazia tempo que o Corinthians não fazia um 3-0 que não tomasse gol, tranquilo, um jogo tranquilo, um jogo com um placar elástico, sem tomar gol é maravilhoso. O Corinthians não tinha fazia 9 jogos que o Corinthians não tomava gol assim pra valer, tomava gol direto, né? Aí teve um jogo com o Fluminense que não tomou, mas o resto tomou todos gols nos outros jogos. Então é importante não ser vazado, tá bom? Então é isso, jogo 9 horas da noite no sábado, tô com sono, todo mundo tá percebendo, minha voz tá uma merda. Eu tô realmente cansado, não é um horário bom de gravar, mas é isso, não ia deixar vocês sem conteúdo, tá bom? E é isso, estão parando aí essa semana, não sei se vai ter live, creio que não. Na próxima semana sim, de pré-jogo contra o Santos, tá bom? É isso, um forte abraço, vai Corinthians, valeu, falou.